mas parecia que a minha vida rodava em círculos. Ela sempre tava rodando em círculos. Sabe aquela sensação de que o ano acabou e nada mudou? E aí o ano começa, você tem expectativa para tudo ser diferente e parece que tudo é igual. Eu sangrava durante anos, há mais de 3, 4 anos. Eu sangrava praticamente todos os dias. Tinha anemia até, do tanto que eu tinha um fluxo de sangue muito alto. E nada melhorava aquilo. Então tudo acontece por um propósito. E quando eu vejo que eu tô nesse deserto, quando eu vejo que às vezes eu já tô entrando nesse quarto escuro, que eu já tô entrando às vezes num mar turbulento que parece não acabar nunca, eu falo: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso fazer? Ela tinha tudo, mas não tinha o Espírito Santo. Aquilo tornava um vazio, que ela procurava uma busca que ela não sabia. Até Eu o tinha dia... tudo, mas não tinha o essencial. Ana, é de muita alegria te receber aqui na nossa terrinha, né? Cuiabá. Fazia Foi tempo que eu não vinha, né? Fazia tempo. Desde a neném. Desde a neném, vim grávida, Isso. né? E a gente já foi buscar o Senhor, né? Fomos pro monte, fomos orar e começamos campanha. E toda vez que eu venho pra cá e a gente faz isso, eu volto renovada pra São Paulo. Glória a Deus. E tenho certeza que dessa vez vai ser igual. Vai. Tem um povo todo para te apresentar. Ó, essa aqui foi a irmã Eliane, que esteve aqui agorinha falando desse terceiro Semeando com Jesus, Uau. que é um povo que faz uma obra missionária ali dentro de Vaza Grande, que é uma coisa bem linda, bem grandiosa. Tem a irmã que faz o sopão ali. Quero que você conheça essa irmã, que você vai amar. Gente, falar um pouquinho sobre a Ana. Quem é a Ana? Nossa. Vamos apresentar a Ana pro nosso povo. Prazer, gente, eu sou a Ana Vitória. E você também, né, Ana? Minha xará praticamente. Mas eu tô na busca há muito tempo, né? E a busca por Jesus mesmo, eu acho que é uma busca de completude, né? Eu sempre fui uma menina que buscava muito qual era o meu propósito, o que eu vim fazer na Terra. Sempre tive tudo, sempre minha família me proporcionou tudo, sempre vivi grandes coisas na visão dos homens, mas eu nunca estava completa, eu nunca estava com o coração cheio, eu nunca estava feliz de verdade. E eu fiquei anos nessa busca, né? Anos buscando muitas religiões, buscando em muitas vertentes, muito autoconhecimento. E me sentia muito espiritualizada com isso. Pra mim, eu era a menina mais espiritualizada do mundo. Do mundo. Até que eu comecei a ter algumas crises existenciais mesmo, de, né, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo da minha vida, o que Deus quer de mim. Eu sempre soube que Deus tinha coisas grandes pra minha vida, sabe? Sempre tive a certeza disso, mas eu nunca soube o que, não sabia como. Era ignorante mesmo, uma verdadeira ignorante, não tinha um conhecimento. E tive várias crises, tive crises de depressão também, até um momento que eu casei, mudei de Cuiabá, casei, e o meu marido me apresentou à igreja evangélica. Eu era, né, depois, nessa busca toda, eu procurei muito o catolicismo, porque minha família é católica, e ia pra igreja, ia pra missa 3 vezes ao dia, o tanto que eu queria buscar o Senhor, o tanto que eu sentia paz, mas ainda faltava algo, ainda não era algo 100% completo dentro de mim, sabe? Eu sentia que ainda faltava mais. E ao mesmo tempo que eu já sentia a paz, já sentia uma paz do Espírito Santo, mas parecia que a minha vida rodava em círculos. Ela sempre estava rodando em círculos. Sabe aquela sensação de que o ano acabou e nada mudou? E aí o ano começa, você tem expectativa para tudo ser diferente e parece que tudo é igual. Até o momento que, eu fui embora, casei, tudo estava acontecendo na minha vida, coisas boas, meu marido prosperando muito, muitas coisas, igual eu te falei, na visão dos homens acontecendo, e eu não me sentia feliz ainda.
O vazio, né? O vazio muito grande, sabe? Um vazio existencial mesmo. A sensação que eu tinha é que eu tava vivendo o sonho de todo mundo, vivendo a história de todo mundo, vivendo os planos das pessoas, mas eu não vivi o meu. Eu não vivi o meu propósito, eu não vivi o meu plano, eu não vivia o que Deus queria pra mim. Até que um dia eu tava no culto e eu ajoelhei e orei pro Senhor e falei de todo o meu coração: Deus, eu não aguento mais sentir isso. Eu não aguento mais esse vazio. Eu não aguento mais essa tristeza, essa angústia. E eu fico mal por estar sentindo isso. Porque eu sei que o Senhor me proporciona tudo e eu não tô feliz. Então, assim, na minha cabeça era como se fosse uma desfeita com o que Deus estava me proporcionando, sabe? Poxa, casada, sabe? Tenho tudo, condição financeira, por que, né, tão triste? E eu olhava para aquelas pessoas em volta de mim, sabe, com tanta fé, orando em língua, sabe, sentindo aquele fogo do Espírito Santo. E eu não entendia nada. Eu só falava: Jesus, eu só quero sentir o que essas pessoas sentem. Cheia, igual Exato, esse povo, eu só quero né? sentir o que essas pessoas sentem. Aleluia. Eu só quero sentir esse amor. Mas eu meio que busquei, porque assim, eu já tinha ido para todos os caminhos. Eu já tinha tentado de tudo. E nada dava certo. Então, eu meio que fiz um teste com Deus. Eu falei: eu quero viver isso. Eu vou viver isso. Eu quero viver igual essas pessoas para ver se vai ser diferente. Então, foi meio que uma intimação. Eu vou viver isso para ver, para testar se vai ser diferente agora. E ali eu senti que ele me ouviu e que ele me abraçou, sabe? E eu lembro, assim, que eu sentia meio que ele falando, assim, no meu ouvido: filha, eu só quero que você flua, eu só quero que você flua no meu espírito. E aquilo foi um marco pra mim. A partir daquele dia, tudo foi começando a mudar na minha vida. Fui vivendo coisas mais profundas, buscando águas mais profundas. Tive muita libertação, tive muita cura. Engravidei. Esse milagre eu quero que você conte assim para as pessoas. Você que nos ouve, você viu? Muitas vezes você acha que ter dinheiro é tudo, mas não. Ela tinha tudo, mas não tinha o Espírito Santo. Aquilo tornava um vazio, que ela procurava uma busca que ela não sabia. Até eu tinha tudo, mas não tinha o essencial. Entendeu? É muito forte isso. E a Ana tem a Ana vai contar isso aqui. É um testemunho assim de muita grandeza. A neném Eu falo que o meu testemunho é como se fosse a história da mulher do fluxo de sangue. Eu sangrava durante anos, há mais de 3, 4 anos. Eu sangrava praticamente todos os dias. Tinha anemia até, do tanto que eu tinha um fluxo de sangue muito alto. E nada melhorava aquilo. Nada melhorava. Eu tomava remédio, tomava meu anticoncepcional, colocava implantes. Nada melhorava. Tudo que eu tentava piorava. E na minha cabeça meu corpo não seguraria nunca um filho. Porque eu falava: gente, eu não posso engravidar. Eu declarava: eu não posso engravidar, porque se eu engravidar, o meu corpo não dá conta de segurar. Então eu declarei isso durante muito tempo, até isso se tornar uma verdade mesmo, sabe? E eu era uma pessoa muito controladora. Eu vivia à base do controle. Hoje eu até me vigio com isso, porque eu vejo que às vezes eu ainda sou. Então eu queria controlar tudo. Eu não confiava no que Deus queria pra minha vida. Então eu tinha esse fluxo de sangue muito alto. Fiz até uma cirurgia de esteroscopia para ver o que tinha no meu útero, se eu tinha alguma doença, se eu tinha endometriose. Simplesmente nada. Eu só sangrava. E procurei todos os médicos, procurei os melhores ginecologistas de Cuiabá, de São Paulo. Eu não sabia mais quem procurar, eu não sabia mais o que fazer. Fiz muitos, né, eu estava casada depois e meu marido queria muito um filho. E comecei a fazer vários exames para investigar. Fiz vários antimulerianos.
dava 0,2, 0,25, 0,1, era um pior que o outro. Fui fazer contagem de folículos, eu com 29 anos tinha só 7 folículos, só 2 bons. Os médicos todos falavam pra mim que já me mandavam clínica de inseminação, né? Falavam, não, vamos fazer inseminação e tal. E eu me frustrava, assim, por ter que passar por isso. Eu falava, nossa, é tão jovem, né? Mas tudo bem, já ia procurar uma clínica, né? Pra fazer tudo isso e tal. E falei, vou congelar meus óvulos. Enfim, porque eu não vou conseguir ter um bebê de forma natural. Se fosse na visão dos médicos, dos exames e dos homens, não engravidaria. Simplesmente eu fui para um retiro e lá eu recebi uma cura, uma imposição de mãos de um pastor no meu útero. Ele já tinha feito isso algumas vezes, só que eu nunca acreditava que eu estava curada. Ele falava, você já tá curada. E na minha cabeça eu não estava curada. Como assim eu tô curada? Até hoje eu tô sangrando, eu não tô curada. E eu lembro que lá nesse retiro, era um retiro de mulheres, ele falou no palco, na frente de todo mundo, quem aqui quer receber a imposição de mãos, né, quer engravidar e tal, quer ser mãe. E eu morrendo de vergonha, levantei a mão, né, porque isso já tinha acontecido várias vezes. Fui lá na frente e ele falou na frente de mais de 300 mulheres, Ana, é a última vez que eu oro no seu útero. É a última vez que eu coloco a mão no seu útero. Ele colocou, orou, e ali eu acreditei que eu estava curada. Entreguei minha vida para Jesus. Falei, Jesus, eu te entrego tudo. Se for para eu viver os teus planos, eu vou viver os teus planos. Se for para eu ser mãe, eu vou ser mãe. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu vou me batizar nas águas. Eu vou entregar a minha vida a ti. E assim, foi de todo o meu coração mesmo. Saí de lá 3 dias depois, estava grávida. Oh, glória! Gente, foi muito lindo esse testemunho dela, é muito lindo. E não só a gravidez da Rebeca, né, da minha filha. A minha amamentação também foi um milagre. Eu falo que Deus, ele é tão perfeito no que ele faz. É tudo tão maior do que a gente espera, do que a gente imagina. Eu já tinha feito 4 cirurgias no seio. E eu nem tenho glândula mamária mais no peito. E todos os médicos falavam também, Ana, você não vai conseguir amamentar. Você não vai amamentar porque você não tem glândula mamária. Então, na minha cabeça, eu já tinha isso certo. Eu amamentei quase 3 meses a minha filha. Então, para mim, também foi parte de um grande milagre. Por isso que eu falo que Deus é um Deus de obras completas, né? Ele nunca deixa a gente pela metade. A obra nunca é pela metade. Você consegue entender que quando você declara a palavra sobre a sua vida e começa a ter aquela fé inabalável... É isso. Da cura, como aquela mulher que não conhecia Jesus, exatamente, que sangrava, exato, mas ali quando ela consegue, eu falo que quando ela passa pela multidão, ela estava passando pela multidão que somos nós. Muitas vezes nós criamos muros e muros e muros e muros para não tocar na orla do Senhor, né? Naquelas vestes do Senhor. E aquele momento quando você faz isso, tudo começa a mudar. O momento que eu me posicionei e que eu tive fé, isso. Eu tive a certeza. Eu já declarei, eu tô curada. Eu saí de lá, eu ainda não sabia que eu tava grávida. Eu tinha mais um exame para fazer. Eu fiz um exame até com uma sedação. Eu saí da sedação, o médico me acordou, Ana, tá tudo bem, já terminou, né? Porque ele tava olhando meu útero e tal. Eu falei assim, eu peguei na mão dele, eu nunca esqueço, porque eu tava na sala de recuperação e tinha várias pessoas do meu lado, né? E eu lembro que ele me acordou, eu nunca esqueço, eu falei assim, moço, eu tô curada, eu não tenho nada, eu já tô curada. Glória a Deus. Eu já tô curada. Aí ele, nossa, ai, que bom, não sei o quê. Então, assim, eu já declarava aquilo com fé. Com fé, eu tô limpa, meu útero tá limpo. Isso é muito lindo, porque quando a gente tem a fé inabalável é quando as coisas começam a acontecer. Exato. E eu vejo, nossa, quando eu vejo a neném, ela é perfeita, né? Ela é perfeita. E a amamentação para a mulher, eu acho que é a parte tão importante. E Deus te deu esse privilégio de amamentar. Deus me deu. Já pensou? Sem ter as glândulas. Exato. E você. Então você vê o milagre jorrando.
Então, assim, você verdadeiramente hoje vive milagres. Eu vivo milagres. Né? Milagres que você se permitiu acontecer. Exato. Me permitiu, eu me posicionei em Jesus, né? Isso é muito importante. E ele faz grandes obras, né, na nossa vida, quando a gente resolve se posicionar nele, né? Eu creio muito, 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 muito. Eu creio, e assim, eu sou muito grata porque eu vejo a grandeza de Deus quando em cada significado, cada pedacinho, né? Eu quero que você diga para nós, eu nem sei mais aqui, mas assim, um versículo que marcou a sua história, a sua conversão. Tem tantas coisas que eu gostaria de conversar com você sobre o seu batismo. Gente, foi uma coisa linda que quando ela se decide a batizar, foi muito lindo, porque ela começou uma busca pelo esse batismo, que foi algo você acompanhou, né? Eu acompanhei tudo. Eu não queria só o batismo nas águas, né? Eu queria o batismo do Espírito Santo. Eu queria tudo. Eu queria viver aquilo intensamente. Sabe? O que eu queria e quero ser sempre, sabe, cheia do Espírito. Mas um versículo que sempre me marcou, principalmente na minha conversão, que eu sempre guardei pra mim, sempre falei pro meu marido, falei pras pessoas. Se for guardar algo, né, guarde o seu coração, né? Porque nele procede fontes da vida, né? E sempre vigiei muito, né? A partir disso, eu sempre vigiei muito o meu coração, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, né? O tanto que as palavras têm poder, o tanto que às vezes o inimigo usa a nossa mente, né? O tanto que o mundo tenta nos moldar de algo, né? De tirar a gente do caminho. Então, é um versículo que marcou muito a minha conversão, sabe? Muito eu e Deus no secreto, sabe? Com esse versículo, eu sempre falando: Jesus, você me conhece. Você conhece meu coração. Eu sou uma pessoa muito... Até eu sou comunicativa, mas para algumas outras coisas eu sou muito retraída. Então eu não sou muito de falar o que eu penso, de falar o que eu sinto, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que sempre guardei muito. E só que eu sempre tive, independente, até quando eu não tinha encontrado totalmente Jesus, eu sempre tive a certeza que Jesus conhecia o meu coração, sabe? Que Jesus vigiava o meu coração. E eu sempre achei o meu coração lindo, sabe? Eu sempre soube, sempre senti que ele era um coração puro. Então, eu nunca precisei provar nada pra ninguém, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa que sempre se explica, sempre tá precisando se defender, se justificando. Porque eu falo: Jesus me conhece, ele conhece meu coração. É tudo entre eu e ele, não entre eu e os outros. E com tudo isso que você recebeu, Deus tem um chamado na sua vida. Isso nós sabemos, Deus já tem falado e fala. Quais são os seus projetos para que você possa levar essa conversão e essa felicidade de ter esse encontro com o Espírito Santo de Deus a outras pessoas que hoje se encontram, que agora pode estar nos ouvindo, que se encontra numa cama, num quarto escuro e muitas vezes fica achando que não consegue, porque você foi a prova viva do que Deus faz milagres. Exato. Você viveu Lucas 1:37. O Deus do impossível fez coisas grandes na tua vida que dinheiro nenhum pagaria. Dinheiro nenhum pagaria. E muitas vezes, até hoje, sabe? Porque tem hora que a fé... A gente tá fraca na fé. Tem vezes, sabe? Eu me sinto muitas vezes fraca na fé. Às vezes eu tô passando por um deserto, tô passando por um desafio e eu preciso de ajuda. Peço oração, sempre peço pra você, me ajuda. Ora comigo, ora por mim. Então, quando eu vejo que eu tô fraca na fé, quando eu vejo que eu tô nesse quarto escuro, que eu também já fui essa pessoa que teve no quarto escuro. Só que eu busco o Senhor e Deus sempre me lembra, seja por palavra que eu recebo, seja por profetas que Ele envia, seja por mensagens que eu recebo, que Ele nunca me esquece. Sabe, já aconteceu realmente de eu estar nesse quarto escuro e um dia ir pro culto e chegar o pastor para mim, né, descer do púlpito, chegar um profeta e falar: Deus não esqueceu de você. Ele tá aqui, ele tá com você no barco.
Então eu sempre me apeguei muito a isso, sabe? E hoje é o que eu falo para as pessoas, a fé em Deus, ela tem que ser tão grande que você tem que entender que ele nunca te deixa desamparada. Nunca, nunca te deixa desamparada. E hoje eu entendo que exatamente tudo que acontece na minha vida tem um propósito, né? Porque tudo tem um propósito por debaixo do céu, né? Então, tudo acontece por um propósito. E quando eu vejo que eu tô nesse deserto, quando eu vejo que às vezes eu já tô entrando nesse quarto escuro, que eu já tô entrando às vezes num mar turbulento que parece não acabar nunca, eu falo, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso fazer? O que o Senhor quer me dizer que eu não, que eu não tô conseguindo entender? Porque Deus tem coisas grandes para minha vida. E eu sempre tive muita resistência com isso. Você sabe disso. Sempre tive e até tenho às vezes. Deus já me falou, né, dá testemunho, né, fala para mulheres, ajuda mulheres. Você veio com esse chamado, você veio para levantar as mulheres, para levantar as pessoas, para levar almas, né, para Jesus. E eu sempre fiquei naquela, mas como? Como eu vou fazer isso? Como? O que eu faço? Como eu faço? E eu só falo, o como é simples, é só abrir a boca. Isso, é só abrir a boca e dar um testemunho. Abra a Exato. boca que E eu farei. declara. Então, assim, eu não só vivi os milagres da gravidez, mas eu vivo pequenos milagres da minha vida dia a dia. Às vezes eu tô em turbulências no meu casamento e às vezes realmente eu vejo que eu tô sem saída e eu começo a declarar. O meu casamento é maravilhoso, o meu marido é incrível, meu marido é saudável, eu sou feliz, eu sou completa, até isso se tornar uma realidade. Você consegue entender que esse testemunho que você está dando para muitas mulheres que agora estão te ouvindo, Sim. que estão com essa dificuldade, que muitas vezes acham que o casamento acabou, que a depressão dentro de um quarto escuro que você já passou, e você começa a falar para essas pessoas, declara aí dentro. Exato. Porque isso que você está dizendo é falando para ela agora, nesse momento, declare aí onde você está. É isso. Declare sempre. Eu aprendi isso, eu demorei para aprender isso. E eu falo que esse quarto escuro eu já tive, porque eu já fui aquela pessoa que pensava, né? Não vou falar que eu queria me suicidar, mas eu pensava, e se? E se? Mas é aquele pensamento simples, sabe? Que o diabo vem e coloca. E eu falava, e se? O que iria acontecer? E se eu fizesse? Como iria ser a vida das pessoas? E se? Será que eu ia ser mais feliz? Então vem. Isso vem. Quando eu vejo, quando eu percebo que às vezes eu tô me sentindo infeliz na minha casa, infeliz no meu casamento, quando eu vejo que as coisas não estão caminhando do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhei, eu falo não. Já pensei em desistir várias vezes. Só que uma vez eu tava no banheiro, tinha acabado de sair do banho, e aí eu tava secando o cabelo e eu comecei a falar com Deus. E eu comecei a falar, Deus, e se eu pular do barco? Foi exatamente essa palavra. Foi a primeira vez que eu escutei Deus de verdade. Aleluia. Eu falei, e se eu pular do barco? Porque eu não aguento mais. Eu tô muito triste. E o Espírito Santo veio e falou assim no meu ouvido, mas você vai fazer o que você sempre fez? Toda vez que tava difícil, você pulava do barco. Toda vez que não tava bom, você pulava do barco. Sempre foi muito fácil pular do barco. E aí eu falei, tá bom. Eu falei exatamente, tá bom, já entendi. Porque se eu pular do barco, eu não vou, talvez eu não cumpra o meu propósito. Isso. Talvez eu não cumpra o propósito da minha família. Talvez eu não tenha um testemunho para contar para famílias e mulheres. Sabe por quê? Edificar vidas. Exatamente, exatamente. Se Deus me deu tanta fé, se Deus me cerca de pessoas, Deus ele é especialista em fazer surpresas, né, na vida. Eu falo que eu aprendi essa frase com um amigo meu, profeta, que ele fala: ninguém ganha de Deus na honra. Ninguém te honra mais que Deus. Quando você chama, quando você clama, quando você tá aberta para Ele de todo o coração, ninguém te honra mais que Ele. E Ele sempre, quando eu tava mais precisando, quando eu me senti mais sozinha, Ele sempre me cercou de pessoas.
De pessoas assim que eu nem... Você, uma delas. De pessoas que eu não conhecia, de pessoas que me edificaram, de pessoas que me levou para um nível mais profundo espiritual. Então, Deus, ele me cerca de pessoas quando eu preciso, sabe? Isso para mim realmente também faz parte da minha vida com Deus, sabe? É muito importante isso para mim. É uma forma dele dizer, filha, você não tá sozinha. Até quando você não me ouve, quando você é teimosa. Mas eu te cerco de pessoas, sabe? Eu te cerco dos meus filhos, que vai falar da minha palavra pra você e que vai sempre te lembrar que você não tá sozinha, que você tem um propósito. E é isso. Glória a Deus. Você que está sendo edificada. Eu falo sempre para Ana, hoje para mim é uma grande honra de receber ela, porque ver essa conversão toda, ver, sabe, o momento do batismo, o momento da Rebeca, a Rebeca é a neném, dela vir ao mundo da forma que veio, de todas essas pelejas, isso faz com que a gente não desista, né, de levar. E eu creio que muitas mulheres você vai ganhar para Jesus. Amém. Através do teu testemunho, porque o teu testemunho é muito forte. Por isso que eu digo para muitas pessoas, não adianta você achar que você vai chegar e sentar na cadeira, sem ter, você vai contar da vida dos outros? Não, você precisa sentir a dor, porque você vai ter que sentir a dor que aquela pessoa está sentindo. Eu já passei, então eu sei o que é isso. Então hoje você tem propriedade para poder falar. Ei, profetiza aí na sua casa, põe as mãos. Eu falo para muitas mulheres. Eu sempre conto o meu testemunho da Rebeca. Eu falo, Deus é um Deus de milagres. Eu falo isso sempre. Deus é um Deus de milagres. Quando Deus quer, Ele faz. Não tem homem, não tem médico, não tem exame, não tem resultado. Deus é o Deus dos médicos. Deus é o médico dos médicos. Gente, eu queria ficar a tarde toda aqui com a Ana. Que pena que não vai ser muito tempo. Mas uma coisa, eu quero mais uma. Tem milhões aqui que eu queria. Eu queria que você fosse edificada pelo testemunho dela, por tudo isso. Eu creio que Deus só começou essa grande obra. Eu creio que através da sua vida, muitas mulheres que hoje estão presas mesmo nessa prisão, nessa cegueira espiritual, que você vai trazer muitas pessoas desse poço. Eu tô arrepiada. Eu creio, eu tenho orado muito por isso, eu oro muito por você sabe disso, e assim, eu sei da grandeza de Deus sobre a tua vida. Mas uma coisa que eu quero que você deixe aqui para mulherada e para os homens também, porque tem muitos homens que são inseguros, que ficam com medo. Como que você mantém essa sua intimidade, essa sua fé tão viva no Senhor, mesmo quando as dificuldades acontecem? Porque, gente, ninguém, Jesus que era Jesus, ele passava por dor, ele passava por humilhação. Então, assim, quem somos nós para achar que estamos, né, ileso? É persistência, é posicionamento e a vontade mesmo, sabe? De estar com o Senhor, é vontade de, sabe, eu toda vez que eu tô deprimida ou que eu tô mal, sabe, quando eu não tô me sentindo bem espiritualmente, emocionalmente, eu até posso me deixar me levar um pouco, eu sinto dor, eu sinto tristeza, eu choro, mas eu nunca deixo de buscar a Deus, eu nunca deixo de buscar a palavra. Eu nunca deixo de... Gente, você não tem costume de ler a Bíblia? Abre um culto no YouTube. Isso. Assiste. Glória busca. Não, busca de algum jeito. De algum jeito você vai buscar. Hoje eu tava no salão e a minha maquiadora falou, Ana, a gente tava conversando sobre casamento. E a gente tava conversando sobre um casal de amigos meus, né? Que a menina queria muito casar. E eles acabaram terminando porque ele não via ela como uma mulher para casar. Talvez não via ela madura o suficiente, né? Para dar seguimento numa vida, né? Num matrimônio. E eu falei, realmente é um desafio muito grande. Mas eu também já tive nesse lugar de que era imatura.
demais. Só que a única coisa que me transformou foi Jesus. Eu falo, hoje eu tô casada, hoje eu sou mãe, hoje eu tenho um lar, hoje eu tenho uma família, porque eu tenho Jesus. Se eu continuasse no passado como eu era e não tivesse Jesus, eu estaria aqui solteira, sozinha, triste, incompleta, buscando propósito, sabe? Buscando ainda quem eu sou, quem a Ana é. Porque hoje você fala, Ana, quem é você? Eu falo primeiro, eu sou filha de Deus. Aleluias! Aí eu entendeu? sou a Ana. Eu sou a Ana, eu sou mãe da Rebeca, mas eu sou filha de Deus. Então eu falo hoje, eu só consigo manter um casamento, eu só consigo manter uma maternidade maravilhosa, com todos os desafios possíveis, mas maravilhosa, porque eu tenho Jesus. Porque Jesus molda a gente, né? Ele molda o nosso coração, né? Ele molda o nosso caráter. O nosso caráter, ele é moldável todos os dias. E a partir do momento que eu fui buscando, ele foi me moldando, né? Ele foi me colocando, realmente colocando a Ana no lugar certo, de esposa, de mulher, de sábia, edificadora de um lar, sabe, que sabe falar, que sabe escutar, sabe, que sabe sentir a dor, mas que também sabe buscar a Deus, que sabe profetizar na cabeça do marido, sabe, que sabe profetizar palavras positivas sobre a sua casa, sobre o casamento, sabe? E eu falo, e eu sempre falo isso para as pessoas, você não precisa só falar de Jesus o dia inteiro. Seja uma pessoa de Jesus. Faça as pessoas verem Jesus em vocês, nas suas atitudes, nos seus testemunhos, nas suas falas, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Não só você sentar numa mesa e começar a falar de Jesus, começar a falar de versículo bíblico, né? Mas e eu acredito que eu passo isso mesmo para as pessoas, porque eu acredito realmente que eu... Exato. É muito lindo, muito lindo. Por isso que eu falo para você, não adianta o crente querer falar Nossa, e não mostrar o testemunho. Olha que lindo. Nossos horários já se foi, mas eu quero que você deixe para encerrar esse momento, o que eu posso te pedir? Você deixa uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, não sei, uma mensagem que você gostaria que esse público, que eu creio que você precisa e você tem, é a sua missão de edificar mulheres que hoje se encontram de uma maneira que não tem mais esperança. Mas para qualquer pessoa que esteja escutando isso, eu quero falar que Jesus te ama. Jesus te ama. E cada um de nós estamos aqui por um motivo, porque Deus tem um propósito maior, sabe? E toda vez que eu tô fraca, eu olho para cima e falo, Jesus, eu te amo, sabe? Eu olho para minha filha e eu vejo quanto Jesus me ama, sabe? Eu olho para as pessoas à minha volta e falo, meu Deus, como Jesus me ama. Até as dificuldades que eu passo, eu falo, Jesus, obrigada, sabe? Por me querer edificar, por me querer mudar, me subir de nível espiritual, sabe? Então eu falo isso para as pessoas, eu falo para vocês, sempre lembram que Deus tem um propósito na vida de vocês, que Jesus ama vocês, que vocês estão aqui vivos hoje na terra por um propósito, que tudo tem um tempo certo para acontecer, sabe? Que Deus é um Deus de milagres. Ele faz quando a gente busca de todo o coração, Ele faz. Ele fala, Ele conforta. E quando a gente tem Ele, tudo... Assim, quando você busca e quando você tem Jesus de verdade, tudo é uma consequência à sua volta, né? Tudo fica tão pequeno perto da grandeza desse amor, né? E assim, não ame só Jesus porque Ele pode te oferecer, porque Ele pode te dar uma vida melhor, porque Ele pode, que Ele faz. Mas ame Jesus por quem Ele é. Aleluias. Por quem Ele é. E é isso que todo dia eu falo quando eu acordo. Eu sou grata a tudo e falo, Jesus, eu te amo. E Jesus, obrigada por me amar tanto. Obrigada por me fazer sentir tão amada, seja nas dores, seja nas alegrias. Mas eu sou uma filha amada e vocês também são filhos amados. Aleluia.
Lá em Romanos 12:12 vai dizer que vivam em constante oração. Então foi isso que a Ana fez e ela conseguiu. Nosso tempo se acabou. Gostaria de ficar aqui mais. A gente pode falar de Jesus a noite inteira. Noite inteira, gente. Eu quero te agradecer. Imensa gratidão de você estar aqui fazendo esse bate-papo com a gente. Eu sei que a gente tem muitos projetos para acontecerem. Amém. E minha imensa gratidão. Obrigada. Que pena que meu tempo acabou. Ai, gente, muito triste. Deus desenhou a sua história com amor, propósito e luz. Ana Cláudia, mulher escolhida para anunciar o nome de Jesus. Filha da querida Maria, adora, irmã da Patrícia, bênção sem igual. Sua vida reflete esperança, um exemplo de amor real. Mãe de Marco Antônio e Ana Clara, tesouros que Deus lhe confiou. Em cada passo da caminhada, o Senhor sempre a sustentou. Ana Cláudia, mulher de fé, seu coração pertence ao Senhor. Jesus é o centro da sua vida, seu noivo, seu eterno amor. Você semeia a esperança por onde passa.